Pega aí a palavra de Deus, pega aí a palavra do nosso Rei e Senhor e Salvador das nossas vidas, e abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 34. Vamos aprender hoje quem é o nosso verdadeiro pastor, quem é que realmente está conosco e quem realmente cuida da nossa alma. Então, Ezequiel capítulo de número 34, versículo de número 11, já vou ler, que diz o seguinte, preste atenção: porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como um pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, e espalhada no dia de nuvens de escuridão. Há muito tempo atrás, Deus ele tinha um carinho tremendo pelo povo de Israel, e por ele ter esse carinho, esse apego, esse aconchego tão especial pelo povo de Israel, ele levantou profetas, ele levantou sacerdotes, ele levantou um povo para cuidar do seu povo. E esse sacerdote, esses homens que levavam o título de pastores, eles receberam a responsabilidade de cuidar das almas de uma forma especial. Só que quando receberam essa responsabilidade, os pastores gananciosos, corruptos daquela época, começaram a tratar as almas com desleixo, começaram a tratar aquelas que tinham mais recursos financeiros com mais atenção, e as humildes, aquela que realmente precisava de um carinho maior, de uma atenção maior, por serem pobres e humildes e necessitadas, aqueles pastores desprezavam, e aquelas ovelhas sofriam muito com isto, não é? E a Bíblia diz que Deus lá do céu, olhando para os seus pastores, ele se envergonhou, porque os pastores já não lutavam mais pelas ovelhas, os pastores já não ensinavam mais as ovelhas, não é? Já não tratavam mais com carinho, com respeito, tratavam de qualquer jeito, e era ao contrário, só queriam se alimentar dela, comendo a sua carne, tirando a sua lã, bebendo do leite e massacrando aquilo que Deus confiou nas mãos dele. E Deus, ele ficou muito triste com essa situação. Você quer ver Deus irado? É quando ele vê que o pastor ele trata as suas ovelhas como de uma forma desprezível. Se você quer ver Deus chateado, é quando ele olha para o pastor e ele vê o pastor fazendo acepção de ovelhas dentro da igreja, um melhor do que o outro tem cargo porque tem dinheiro, o outro tem cargo porque tem uma empresa, tem um carro, e acaba botando lá em cima, e aquelas humildes, as simples, as necessitadas, que precisam realmente do seu pastor, estão sendo lá rejeitadas. Infelizmente, hoje nós vivemos um tempo assim. Hoje a gente vive numa época assim, onde os pastores estão menos preocupados com a ovelha, menos preocupados com a alma da ovelha, preocupados com a sua família, estão mais preocupados com o bolso da ovelha, com o que ele pode dar, com o que ela pode oferecer, estão preocupados com a lã dela, com a gordura dela, do que com a sua alma que está morrendo, gemendo, gritando, pulando dentro do seu peito, pedindo até pelo amor de Deus, ajuda do Pai, para que ela venha viver. E Deus, indignado, ele escreve essa profecia, que há muitos anos à frente vai se cumprir. A promessa é, Deus vendo o sofrimento, Deus lançou essa profecia dizendo: ovelhas minhas do meu coração, ovelhas que eu amo, vai chegar um dia, não se preocupe, vai chegar uma hora que eu mesmo vou descer do meu trono
e vou ser o pastor de vocês, e eu vou atrás de vocês, eu vou resgatar vocês da mão desses pastores corruptos, e eu mesmo vou cuidar de vocês. A promessa foi esta, que ele ia descer pessoalmente e ia cuidar de cada um de nós de uma maneira especial. E daqui a pouco você vai sentir essa maneira tão carinhosa, tão amorosa de Deus que Ele tem por cada um de nós. Amém? Você é a ovelha especial de Deus. Você é a ovelhinha queridinha do Pai. Ele não gosta que ninguém toque em você. Esta história que Deus desce a mão, que Deus mata, que Deus coloca na cama, tira isso do teu coração. Deus é amor e Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele desceu e morreu no teu lugar para que você viesse viver e ter vida eterna. Ele vai cuidar de você até o final. Deus, Ele te ama e Ele vai cuidar de você. Fica tranquilo. Então, aqueles pastores daquela época, eles não tinham muito amor pelas ovelhas. A maioria deles eram duros, seco e frio. A maioria deles não tinha muito amor por aquelas ovelhas que sofriam debaixo do seu poder. Sem contar que muitos, ao visualizar as ovelhas, não visualizavam a sua alma, o seu espírito, a sua família, mas eles visualizavam simplesmente o que eles podiam dar. Era moda naquela época que todos que visitassem um profeta tinham que levar uma oferta para que pudesse saber o que ia acontecer com a sua vida. Então, isso se estendeu por muitos anos. Se você perceber, nos tempos de Jesus também tinha pastores, também tinha profetas, também tinha sacerdotes. E uma das passagens, ele passa e ele vai num templo adorar o Pai. E quando ele entra num templo, o que é que os profetas, os pastores e os sacerdotes estão fazendo? Comprando e vendendo e negociando dentro da casa do Pai. E Jesus, a mesma ira que ele sentiu lá atrás com esses pastores, que era para ele estar cuidando das ovelhas, ensinando que a casa do Pai era para ser casa de oração, era casa de santificação, mas não estavam fazendo isto, estavam roubando e saqueando as ovelhas. E Jesus, muito indignado, ele pega, faz um chicote por nome Azorrague, e ali ele começa a chicotear, derrubar as barracas, derrubar os cambistas e mandar todo mundo embora. Ele ficou irado. Jesus perdeu totalmente o controle e bateu em todo mundo e mandou embora. Por quê? Porque a casa do Pai era para ser chamada casa de oração, mas vocês têm feito convite de quê? De ladrões. Porque estavam comprando, vendendo e negociando dentro da igreja. Quer dizer que não estavam interessados em cuidar das ovelhas de maneira nenhuma. E a promessa que foi feita naquela época, não é? Aquela promessa, ela foi feita para aquele povo, mas ela se cumpriu na nossa geração, ela se cumpriu na nossa vida. Uma coisa que Deus ama é as suas almas. Uma coisa que Deus ama é a nossa vida. Ele quer salvar, Ele quer libertar. A missão de Deus é saquear o inferno e povoar o céu. Mas para isto acontecer, também depende dos pastores, depende dos profetas, depende daqueles que realmente amam a palavra e faz acontecer. Mas de lá para cá o negócio tem desandado. Lá dos tempos dos profetas já existia ladrão, já existia corrupto, já existia aqueles negociadores que saqueavam as ovelhas de Deus. De lá para cá o negócio tem desandado, e de vez de melhorar, fez piorar. Se você notar, algumas igrejas hoje vendem bolo, vendem coxinha, tapioca, vende livro, Bíblia, CD, camiseta, vende isso, dizendo que é para ajudar a igreja, como se a igreja fosse dele, não é? A igreja é de quem?
de Deus, e é Deus que cuida da igreja. Nós nunca vamos cuidar dos negócios de Deus, apenas nós administramos segundo o que o Espírito Santo nos ensina, mas nós não podemos de maneira nenhuma colocar a casa de Deus fazendo bingo, rifa, fazendo coisas que contaminam as almas dele, que contamina o templo e morada do Espírito Santo, que ele tanto ama, que ele tanto respeita, que ele tanto quer bem. E Deus, olhando para os profetas daquela época, que não mudou, continua a mesma coisa hoje em algumas igrejas, que só quer saber do que você pode dar, só quer saber do que você pode oferecer, só quer saber da tua reputação, e não cuida daquelas almas pobres, humildes, que realmente precisa da ajuda de Deus. Ele diz: olha, vai chegar um dia que eu mesmo vou descer, e eu vou ser o pastor de vocês, eu vou ser o pastor de vocês, eu vou atrás de vocês, eu vou cuidar de cada um de vocês, eu vou aonde tiver, no dia de nuvem escura, no dia de trevas, não é? Eu vou resgatar e vou trazer vocês para mim mesmo. Eu vou ser o pastor da alma de vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Chega de pastor ladrão, chega de pastor corrupto, chega de pastor safado, chega de pastor prostituto, chega de pastor que está dando golpe nas ovelhas, saqueando, enganando e lesando. Chega dessa palhaçada dentro da minha casa. Eu vou descer e vou resgatar vocês. E esta promessa, ela aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Veja aí comigo aí, ó, Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 11. Diz o seguinte, ó: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Contraditório, não é? Não é contraditório? Os pastores tiram a vida das ovelhas para viver ele. Ele tira o conforto da ovelha para ele ter conforto. Ele tira o que tem na mesa da ovelha para ele comer o melhor. Já Jesus diz: não, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe o que é dar vida? Morrer pelas ovelhas, lutar contra o lobo, lutar contra o leão, lutar contra as adversidades, lutar contra os problemas que vêm. Você está me entendendo a mensagem? Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Eu não vim para matar, eu não vim para roubar, eu não vim para destruir, eu não vim para descer a mão, eu não vim para te prejudicar, eu não vim para colocar fogo em você, eu não vim para colocar você na cama. Eu vim foi para te salvar, eu vim foi para te libertar, eu vim para morrer no teu lugar, para você viver, para você viver e ter vida de verdade. Continuando aqui, ó, João 10, versículo de número 12: mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir um lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo a arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Diga glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Olha aqui para mim, ó. Diga para o seu irmão: Jesus, ele te conhece, porque você é a ovelha dele. Você pertence a ele. Você é dele e ninguém toca em você. Agora, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Você conhece Jesus? Você sente Jesus aí dentro do teu coração? O bom pastor que cura as tuas feridas, que sara as chagas abertas da tua alma, que trata bem o teu espírito, o teu socorro, a tua ajuda, o teu auxílio.
aquele pastor que leva você no meio dos braços, no momento que você mais precisa, o bom pastor que conhece a tua fraqueza, a tua estrutura, que conhece a tua capacidade física, mental e espiritual. Olha para mim, o bom pastor que sabe até onde você pode ir, que conhece as tuas lutas, que conhece as tuas tribulações, aquele que olha para você e diz: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eu sou o bom pastor, eu conheço as tuas lutas, eu conheço a tua fraqueza, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua dor, e eu estou aqui para salvar você. Eu estou aqui porque Deus me mandou para te resgatar. Você nunca mais vai sofrer, porque eu sou o bom pastor. Diga glória a Deus, eu sou o bom pastor. Então você tem que aprender isto no teu coração. Jesus, ele veio para tomar nossas dores. Continuando aqui, versículo de número 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou o quê? Conhecido. Assim como um pai me conhece a mim, também eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Diga glória a Deus. Junto